Olá, e hoje nós vamos falar sobre valores pessoais, que também é uma ferramenta de coaching muito utilizada e eficiente. Os valores pessoais são conceitos, juízos de valor e pensamentos que são considerados certos ou errados pela sociedade ou pela maioria das pessoas. É um entendimento sobre o que rege as suas prioridades positivas e negativas. Para Anthony Robbins, que dedicou um capítulo inteiro sobre esse assunto no seu livro Desperte o Seu Gigante Interior, e no qual esse material foi inspirado, entende que há valores pessoais atraentes, repelentes, ideais e desejados. O conceito é muito filosófico e, como nós temos uma educação muito concreta e pouco interpretativa, as pessoas têm dificuldades para descobrir quais são os seus valores. Valores atraentes são os estados emocionais agradáveis que a gente busca vivenciar, sentimentos importantes que a gente busca experimentar na vida, organizados como uma hierarquia, né? Como uma hierarquia ou como uma hierarquia, de acordo com o peso que você dá para cada um desses valores na sua vida. Alguns exemplos: aventura. Quando você se arrisca e gosta de situações inesperadas. Poder, quando você faz questão de ter dominância sobre tudo que acontece e os grupos com quem convive. Paixão, quando você aprecia intensidade em todas as áreas. Sabe aquela sensação de estar eufórico e emocionado diante dos acontecimentos da vida? Então, isso é a paixão. Conforto, quando você tem como critério estar sempre sem apertos e instabilidade. Os valores repelentes, ao contrário dos atraentes, são os estados emocionais desagradáveis, aqueles que a gente tenta evitar ao máximo, os sentimentos que geram desconforto e dor. É como hierarquizar de acordo com o peso, o que você dá e o esforço que te faz para não experimentar esses sentimentos. Nesse caso, nós organizamos os valores na ordem em que mais queremos evitar e não sentir. E são eles que fazem a diferença, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho aqui dar alguns exemplos do que são valores repelentes. A rejeição é um valor repelente. A rejeição é o quanto você evita situações em que fica vulnerável e à mercê de ser negado ou menosprezado publicamente ou individualmente. A frustração é o quanto você evita criar expectativas sobre as pessoas, situações e até sobre o futuro, né? Com receio de não acontecer como foi previsto, como foi planejado. A solidão, o quanto você evita fazer qualquer atividade nova ou diferente sozinho. O fracasso, o quanto você evita situações e pessoas que depreciam ou correm o risco de te expor negativamente. A culpa é a grande vilã muitas vezes, né? O quanto você evita ter comportamentos que levem ao remorso e, consequentemente, a sensação de arrependimento. Essas hierarquias de valor podem mudar ao longo da nossa vida, mas a mudança não acontece da noite para o dia, uma vez que cada pessoa passa por um determinado período da vida sendo quem ela já é. Né? Então, o melhor a se fazer é aprender a conviver com esses valores, tanto os atraentes quanto os valores repelentes. Agora, eu vou pedir para você fazer um exercício para você praticar, né? Para elencar, tentar descobrir quais são os seus valores atraentes e os seus valores repelentes. Então, responde essas perguntas e vai anotando aí. O que é que tem valor para você? O que tem que acontecer para você sentir esse valor? As pessoas fazerem por você e você fazer pelas pessoas. O que você deve fazer para atrair valor para a sua vida? O que você nunca deve fazer para manter os valores nessa hierarquia da sua vida? Então, para ficar mais fácil, você pode também pensar o que são valores para você, quais são os seus valores atraentes. Os seus valores atraentes são a justiça, o conforto, a paixão, o amor. Vai elencando essa hierarquia de valores. Sempre, no caso dos valores atraentes, você vai elencar sempre do que você quer mais, né, que vai ser do 10 até o 0, do que você quer mais até o que você
você quer menos, digamos assim, né? O que é mais caro para você. E nos valores repelentes é o contrário. Você vai elencar do que você quer mais longe de você, no caso um 10, por exemplo, eu não sou uma pessoa aventureira, então a aventura ia ficar bem próximo de um 10 ali pra mim, e aí começa, né, do que você quer longe de você, a injustiça, o fracasso, a culpa, o desconforto, enfim, tudo que for que você achar que não é um valor pra você, ou melhor, que é um valor repelente pra você, você coloca numa coluna, e o que é valor atraente você coloca numa coluna, uma em cada coluna, e aí você compara as duas colunas. Por exemplo, o que for o teu valor repelente em 10, por exemplo, se for a justiça, o teu valor repelente não pode ser a injustiça. Obrigatoriamente não tem que ser a injustiça, mas se for a injustiça está coerente, né? Porque um com o outro. Agora, se você, por exemplo, colocar o teu valor repelente como um 10, né? Na primeira posição, repelente como aventura, você não pode colocar no valor atraente, por exemplo, ser uma pessoa caseira, né, digamos assim, porque aí são coisas discrepantes, e é isso que acontece muitas vezes na vida das pessoas. Às vezes na carreira, por exemplo, se a pessoa não tiver a ambição nos seus valores atraentes, por exemplo, ela pode estagnar na carreira porque ela pode ter muitos desafios muito ambiciosos na carreira, e isso é uma coisa que vai contra o que está no interior dela. Acho que eu consegui me fazer entender mais ou menos a ideia do que são os valores atraentes e os valores repelentes, eles precisam estar coerentes entre si, porque senão você fica numa guerra interna, né, brigando dentro de você mesmo, e aí você não vive a vida que você merece viver, porque você vai estar sempre resolvendo os conflitos internos. Então é para isso que serve você definir os seus valores pessoais e entender se você está vivendo esses valores, porque só a partir do momento que você vive os seus valores pessoais é que você vai conseguir ter uma vida plena, feliz, tranquila, realizada, porque aí sim você está de acordo com o que, como diz, com o que a sua mente, o teu consciente, o teu subconsciente, a tua vida, elas estão fluindo todas no mesmo, estão indo todas no mesmo fluxo. Tá bom? Eu espero que você tenha conseguido entender a minha mensagem de hoje, que valores repelentes e atraentes não sejam um bicho de 7 cabeças para você e que você consiga definir os seus. Ainda com dificuldade, não conseguindo, me chama que a gente conversa, que eu te ajudo e a gente tá junto nessa, tá bom? Até a próxima. Obrigada, valeu!